Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. É com grande alegria, que estou aqui mais um dia, mais uma noite, para poder estar trazendo uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Amém? Esses 2 dias não coloquei, esse final de semana, foi muito correria. Mas eu creio que Deus, Ele sabe de todas as coisas, Está no controle de todas as coisas, mas aqui eu estou. Amém? E a palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Gênesis, onde fala o princípio, Eu creio que algumas pessoas estão assistindo a novela Gênesis, Eu mesmo estou gostando. Isso faz lembrar, A gente lê a Bíblia, mas às vezes é mais detalhado quando a gente assiste, Apesar que às vezes tem muitas coisas na novela que às vezes a gente vê que não acontece, Que sempre coloca alguma coisa, mas é bom também que a gente consegue separar, o que realmente está na Bíblia. Então, a gente vem aqui atrás, o primeiro livro da Bíblia, onde fala no primeiro capítulo, primeiro versículo, onde fala assim: no princípio Deus criou o céu, os céus e a terra. Eu não vou ler muito, porque é muito grande. Eu creio que alguns versículos que eu leio aqui já vai dar para vocês entenderem o que Deus quer falar. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Amém? Então assim, logo no primeiro versículo a gente vê que Deus fala, que a palavra do Senhor fala: no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Amém? A terra era sem forma e vazia. Quando se fala sem forma, não tinha formato de nada, Vazia, não existia nada na terra. Então, o que foi que Deus fez? Começou a criar, Começou a criar. Aí primeiro Ele criou a luz. Ele disse: haja luz e houve luz, Aí veio e criou as trevas, que é a noite. E assim foi criando. E Ele foi colocando na terra tudo aquilo que não tinha. E aí Ele veio, assim por diante, os animais, Veio criando os seres viventes. Depois veio criando os seres humanos, O ser humano. Veio criando o homem. Depois criou a mulher. E assim foi. A terra, ela não era mais vazia. Ela foi começando a se encher de coisas, Mas antes de Deus colocar o homem, o que foi que Ele fez? Ele preparou a terra. Ele colocou na terra tudo aquilo que não tinha, porque sabia que o homem ia precisar, E aí Deus colocou Adão para poder trabalhar, no jardim do Éden. Você vê que primeiro veio as plantas, depois Ele colocou o homem para poder cuidar, das plantas. E aí essa palavra ela me chamou muita atenção. A gente pode abrir esse livro e Deus vai falar de várias formas. E Deus Ele falou muito comigo nisso. Aí a gente lendo essa parte, esse livro, aí a gente vai lá no livro de Jeremias, que é o complemento dessa palavra. Jeremias 18, aonde a palavra do Senhor diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro,
e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, esse capítulo até esse primeiro, do versículo 1 até o versículo 6, é o complemento do livro de Gênesis, né? Para vocês entenderem o que Deus está querendo falar. Lá em Gênesis, quando Deus ele fez, que ele pegou a terra era sem forma e vazia. Ele foi e colocou, né, na terra tudo aquilo que o homem ia precisar. Ele arrumou a terra toda para depois colocar o homem. Depois colocou a mulher. E assim ele formou a família, né? Que ele fala lá no livro de Gênesis, que ele fez o homem e da costela do homem ele tirou a mulher, ele fez a mulher, formou a mulher. Então ele formou a família a partir daí. E aí a gente vindo aqui, a gente vai perceber que antes de Deus colocar o homem e a mulher na terra, ele primeiro arrumou a casa. Ele arrumou a terra, ele colocou na terra tudo aquilo que o homem ia precisar. Entende? Mas para o que Deus ministrou no meu coração, aqui nesse capítulo 18 de Jeremias, o que ele fala é que eu e você, ele quer nos levar para uma outra terra, né? A grande terra que todos nós estamos esperando quando aceitamos Jesus, cremos nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos, né, debaixo de uma promessa do Senhor, que é a nossa salvação. E essa salvação nos leva até aquela casa, a glória do Senhor, para morar com o Senhor Jesus, né? E aí, mas antes de ele colocar a gente nessa casa, para a gente ir para aquele lugar onde ele tanto quer nos levar, ele precisa nos preparar. É aí que entra o livro de Jeremias 18, onde ele vai pegar o barro, ele vai amassar, ele vai colocar do jeito dele, né? Que para a gente entrar nessa casa, a gente não vai entrar de qualquer jeito. Ele primeiro prepara a nós, nosso coração. Primeiro ele prepara a nossa casa, o nosso coração, né? Do jeito dele, não é do nosso jeito. Tira aquilo tudo que não serve, né? Eu andei pesquisando sobre o barro. O barro ele tem 200 tipos de barros, mas só 8 barros servem para fazer o jarro, o vaso, né, de barro. Só 8, dos 200, só 8. E só quem pode escolher esses 8 é o que faz o jarro, o vaso de barro, né? O oleiro, no caso. Então só ele que pode escolher. Então Deus hoje ele nos escolhe. Ele escolhe a mim, escolhe a você para poder ele formar esse vaso como ele quer. Para que que nossa entrada nesta grande casa, que eu creio que ela não vai preparar, que ele não vai preparar, essa casa ela já está preparada para a honra e glória do Senhor, mas ele precisa preparar nossa casa aqui na terra, que é o nosso coração. Ele precisa limpar, ele precisa tirar tudo aquilo que não vem dele, né? Colocar do jeitinho dele, moldar do jeitinho dele. Agora, para isso, a gente precisa se permitir e querer que o Senhor Jesus faça isso com a gente. Amém? Lá em Gênesis, como eu falei, a casa ainda ia arrumar para colocar o homem dentro dessa casa, que era a terra. E aqui em Jeremias, a gente trazendo, a casa já está pronta. Mas existe outra casa aqui que precisa ser limpa, precisa ser cuidada, precisa ser moldada, para poder a gente ir para aquela casa que já está pronta lá no céu. Amém? Então vamos estar firme na rocha que é Jesus, deixar que Deus nos cure, nos limpe, né? nos restaure,
né? Mude, tire tudo aquilo que não vem dele de nós e coloque o que vem dele em nós, que a gente possa nos esvaziar do nosso eu, nos esvaziar daquilo que não vem do Senhor, né? E deixar que o amor de Deus entre no nosso coração, nos mude, né? Nos transforme para que a gente venha fazer morada nessa terra que já está pronta lá no céu. Amém? Eu creio que Deus ele falou, né, mais uma vez, e receba essa palavra em nome de Jesus. Deixa Deus cuidar, tratar nossas vidas, nosso coração, preparar a gente para aquela casa que já está pronta lá no céu. Amém? Em nome de Jesus. E essa casa, a gente não pode ir para essa casa de qualquer jeito não, viu? Precisa estar bem arrumada, bem cuidada. Amém? Deixa o oleiro cuidar. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço assim a vocês. Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Se você ainda não é inscrito no canal, né? Se inscreva em nome de Jesus, compartilhe, né? Passe em frente essa mensagem. Alguém de repente pode estar precisando receber uma palavra do Senhor, né? Está precisando no momento. E eu creio em nome de Jesus que Deus ele é o Deus que cuida, é o Deus zeloso, né? E guarda cada um de nós. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal, não esquece não, viu? Dá uma curtidinha, dá um like, né? E compartilha em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.